partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Ailton. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa A Caminho da Luz, do Grupo Espírita Meimei. E lembrando aos nossos amigos ouvintes que continuam as nossas novidades. Sigam-nos pelo Instagram, no endereço Programa A Caminho da Luz. Também podem nos encontrar pelo YouTube, basta procurar pelo nosso canal. Temos também nosso telefone de WhatsApp para envio das perguntas. O telefone é, anotem aí, 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Pergunta e resposta. Hoje temos uma pergunta de um ouvinte, na qual ela questiona: sabemos que o princípio inteligente, quando criado, estagia em todos os reinos da natureza, antes de se tornar espírito. Como se dá isso? Amigo ouvinte, encontramos essa resposta em O Livro dos Espíritos, nas perguntas feitas por Allan Kardec a partir da questão 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E a espiritualidade, então, responde: numa série de existência que precedem o período a que chamais humanidade. Ainda dentro dessa questão é perguntada: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Então daí temos a resposta. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconheceis a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. E ainda tem dentro dessa questão mais uma pergunta: esse período da humanização principia na Terra? E então a espiritualidade continua a responder: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso constituir antes uma exceção.
E considerando ainda as informações contidas no livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, no qual sugerimos a sua leitura. Extraímos então do capítulo 4 da primeira parte. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, que se desenvolve juntamente com a evolução do princípio inteligente, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. Para compreendermos a não exigibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. É assim que compreendemos que o princípio espiritual inicia sua milenar jornada para chegar à condição de humano. Inicialmente na fase mineral, após milênios, iniciando-se na fase vegetal, passando após alguns outros milênios em atividades infinitamente repetidas, habilita-se ao ingresso no reino animal, para somente após mais alguns atingir a condição hominal, assumindo então a sua condição de espírito. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 331 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, com o título Da Volta do Espírito à Vida Corporal, Prelúdio da Volta, na qual Kardec pergunta aos imortais: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E a espiritualidade superior responde: muitos há que tal coisa não pensam, que nem sequer as compreendem, dependem de estar mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Para nos auxiliar na interpretação desta questão lida, utilizaremos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Preocupação com a Reencarnação. Ele diz: nem todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Muitos deles não compreendem essa lei. Há espíritos que, mesmo sendo trabalhadores de certas colônias espirituais, ignoram muitas leis. Eles não têm tamanho espiritual para compreender os destinos da alma com maior extensão. Muitos deles são afetuosos, de sorte a agradar aos que convivem com eles. A bondade já faz parte de seus sentimentos. No entanto, ignoram as leis que os dirigem e comandam. Porém, o dia deles chegará, como aviso a reingressar na carne, em busca de novos aprendizados, junto aos homens, onde antes foram homens igualmente. A vida em todas as dimensões é uma eterna busca de crescer e prosperar. A diversidade no campo evolutivo das almas é sobremaneira grandiosa, de modo a muitos ignorarem essas qualificações, mas Deus assim o quis, para atender a todos, nas posições que desejarem tomar. Notamos que em muitos espíritos de certa evolução, nas linhas da compreensão, no momento de reencarnarem, a emotividade toma seus sentimentos e o medo invade seu íntimo. Há outros que desconhecem o medo, mesmo sem certo alcance das leis de Deus. Não obstante, a reencarnação não deixa por isso de ser um instrumento de despertar espiritual para todos, sem exceção. As leis de Deus são fatos imutáveis, na mutabilidade do tempo e do espaço. Entre mentes, os grandes missionários do amor passam pela porta estreita das vidas sucessivas, cantando o hino da esperança. Isso nos encoraja a todos a fazermos mesmo, confiando mais em Deus, na esperança de que o Cristo não abandonará suas ovelhas, que são de todos os apriscos, entregue a Ele pelo Pai. Em momento algum, podemos esquecer Jesus, em todos os planos que Ele se encontra, e a vida nos mostra sua presença divina em todos os fatos. A reencarnação
É como se fossem degraus em toda a nossa subida espiritual. Cada troca de corpo representa um degrau alcançado. São mudanças de aprendizado, onde a consciência cresce e o coração se ilumina. A reencarnação pode ser, em alguns casos, a regressão da forma, não do espírito imortal, que guarda na consciência todas as experiências como talentos de ouro. A doutrina dos espíritos, que veio mostrar o Cristo na sua plenitude de amor, é mão de luz que nos guia para uma compreensão maior, a nos preparar para a desencarnação sem ou com pouca perturbação na harmonia mental. Quem se encontra de posse das mensagens espirituais da obra do codificador do Espiritismo e dos seus prosseguimentos, e que não foge à verdade dos princípios doutrinários de Allan Kardec, encontra-se munido de meios e forças para avançar e prosseguir na carne e fora dela, no conhecimento de si mesmo, sabendo a verdade que tem o poder de nos libertar da ignorância. Aí, Valquíria. Bom, Ailton, queridos ouvintes, dando continuidade à reflexão de Miramês, ele finaliza dizendo: sejamos discretos no que fazemos, verdadeiros no anúncio da boa nova de Jesus e doadores por excelência naquilo a que fomos chamados pelos dons que possuímos. Não percamos tempo com as paixões que podem nos iludir por muitos anos. O Espiritismo nos acorda para as realidades e nos mostra Jesus como ele não deixa de ser. Se mesmo reencarnado, o medo das voltas à carne imperar, que se trabalhe mais e no bem comum, amando mais todos e todos, que a caridade salvará o espírito desse estado negativo, dotando de coragem para voltar ao mundo das formas quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Estudando o Evangelho. Queridos ouvintes, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, com o subtema Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, do item 7 ao 10. No Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 7 a 10, está escrito: Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais julgam prudentes porque tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostam. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire.
Por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade e não acaso quem lhes fere orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram-se de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita a que lhes queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas, então, que mérito teriam eles, e ademais, de que serviria? Não se vê dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses se negam assim a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Amigos ouvintes, para nos auxiliar na interpretação do Evangelho, vamos utilizar o comentário de Leda de Almeida Rezende Ebner, gentilmente cedida pelo Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela diz que naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai Senhor, do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Está em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. A Ileda continua, Jesus fazendo esse agradecimento a Deus, por haver revelado aos simples e pequeninos, e não os sábios e prudentes, as verdades das suas leis. Reconhecia a sabedoria divina que o mandara àqueles que tinham as condições necessárias ao seu aprendizado. Aqueles que, pela simplicidade do seu próprio viver, com as dificuldades do dia a dia, estavam mais amadurecidos para perceberem os valores espirituais que os levariam à felicidade e à paz. A palavra sábio, segundo Allan Kardec, era na antiguidade sinônimo de sabichão, ou seja, aquele que é orgulhoso do que pensa saber, julgando isso superior aos outros. Os simples e pequeninos, referidos por Jesus, são os que se reconhecem ignorantes, porque sabem que têm muito a aprender. Então, portanto, sempre abertos a novos aprendizados, sabendo ouvir com atenção as ideias dos outros, porque sabem que sempre alguém pode ensinar-lhes algo que desconhecem. Os que se orgulham do que sabem, geralmente voltam-se para os valores e prazeres da terra, fechando-se aos que consideram conhecer superstições próprias dos ignorantes, tais como os fatos espirituais que sempre existiram, revelando a continuidade da vida do além-túmulo. Bom, Ailton,
Continuando a reflexão de Leda de Almeida, ela nos diz: vivem então envolvidos com as coisas materiais, seus valores e prazeres, sem ter curiosidade e tempo para tentar conhecer fatos que, existindo desde sempre, demonstram só com essa persistência, existência real, a sua importância para a felicidade e paz do ser humano. Por isso, Kardec compara as reações contrárias de muitos às verdades reveladas pelo Espiritismo, com as reações dos orgulhosos e poderosos com as verdades trazidas por Jesus. Os orgulhosos de hoje, como os do passado, pensam que Deus deveria mostrar-se a eles, provando sua existência e a existência da alma imortal. No entanto, encerram-se no seu orgulho, fecham os olhos, tampam os ouvidos, fecham-se ao contato com a espiritualidade, buscando somente a realidade material, que lhes fala aos sentidos materiais, esquecidos de que são muito mais que um simples corpo fadado ao desaparecimento, que há dentro deles algo muito maior, uma sensibilidade diferente e espiritual, que luta para ser percebida, a fim de que possa agir, mas que é sufocada por ser considerada uma fraqueza e não uma força que leva o homem a transcender-se. Quanto perde o homem com o seu tolo orgulho, que o torna um prisioneiro de sua materialidade, impedindo a si mesmo o gozo de prazeres espirituais, que não é capaz de vislumbrar porque se julga o bastante para si próprio, com o que tem e com o que pensa ser. Assim, são os simples e os humildes, que se abrem para Deus e colocam na posição de filhos amados, imperfeitos sim, mas esforçando-se para permanecer no caminho traçado por Jesus a toda a humanidade. Valquíria, e a Leda, finalizando, diz: ainda hoje, são os que se abrem a novos aprendizados, sem preconceitos, que buscam respostas às suas indagações sobre o que são e o que fazem neste viver, de onde vieram, para onde vão e como viver melhor, em paz consigo mesmo e com o próximo, que se apresentam mais aptos para esses conhecimentos, estudando-os, analisando-os para aceitá-los. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas o derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. São palavras duras, escritas por Kardec, mas que refletem a verdade do processo evolutivo do espírito imortal. Tendo de fazer seu desenvolvimento espiritual segundo sua vontade, sujeito às leis sábias e justas, o espírito será perfeito e feliz quando e como quiser, semeando e colhendo exatamente segundo o uso que fizer do seu livre-arbítrio. Assim, não estando ninguém fora desse determinismo divino, quanto antes reconhecer-se a existência dessas leis naturais e espirituais e empenhar-se em viver de acordo com elas, todo esse processo se realizará com menos sofrimento e menos tempo. A justiça e a misericórdia de Deus não abandonam ninguém, dando-lhes sempre a oportunidade de reconhecimento de suas leis, através das infinitas experiências reencarnatórias, da lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo suas obras, porque o reino dos céus é para os que aprenderam a amar a Deus e ao próximo, incondicionalmente, e o orgulhoso só consegue amar a si mesmo. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 49. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Comentário da Revista Reformador, de dezembro de 1959, página 276, e do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 67, intitulado A Melhor Medida.
mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Comenta o benfeitor. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda a perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Voltando ao mesmo versículo do episódio anterior, episódio 48, Emmanuel retoma aquela palavra-chave sobre a qual todo o texto é construído: hipomoné. Esse vocábulo, repetimos, pertence ao campo semântico das atitudes e emoções que expressam paciência, persistência, perseverança e resiliência. Salientando a paciência divina como o alicerce de todo o progresso humano, nos conclama a exercê-la em nossas relações com o próximo, conscientes de que todos que se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Somente o bem é eterno. Toda imperfeição se converterá em dons divinos, com o auxílio do tempo, das lutas regeneradoras e da paciência divina. O progresso humano se efetua com o concurso e a direção da providência divina, sábia e amorosa, que dispensa os recursos educativos adequados às nossas necessidades de aprimoramento espiritual. Cumpre-nos a vigilância
com relação aos agentes mentais inquietantes que atormentam as fibras de nossa alma e são mais destruidores que as doenças do corpo. Na força da paciência, venceremos a perturbação, o insulto, o abandono, a ingratidão, a solidão, o desânimo e as dores do caminho, oferecendo o melhor de nós, na certeza de que, com a medida que medirmos, seremos medidos. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta bendita oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes. Pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos abençoe. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.